Boa tarde, companheiros da mesa, boa tarde os companheiros e as companheiras delegadas ao 12º Congresso da CUT Ceará. Companheiros, nós estamos há exatamente 5 meses das eleições municipais desse país. E as eleições municipais desse país é consenso entre os analistas políticos de que é sempre o primeiro turno das eleições presidenciais há 2 anos adiante. E aqui no Ceará, companheiros, nós precisamos entender, até agora, a nossa contribuição que nós temos dado para o nosso projeto nacional. E nessas eleições municipais, nós podemos aprofundar essa contribuição ou, companheiro, retroceder se a gente não compreender o momento que nós passamos nesse Estado. E nesse sentido, companheiro, eu queria pensar aqui o quadro partidário aqui no Ceará. Há 10 anos atrás, companheiro, o PSDB nesse Estado tinha a maioria das 184 prefeituras. Tinha a maioria da bancada federal. Se não me engano, chegaram a eleger 24 deputados estaduais dos 46 e dos 22 chegaram a eleger 12. E os senadores tinham os 3 na mão. Hoje, companheiro, o quadro, 10 anos depois, é totalmente inverso, companheiro. O PSDB, de 24 estaduais, sobra, se não me engano, 3 estaduais. Dos federais, se não me engano, sobra 1, que é o Gomes de Mato. Dos 12, sobra 1. Perdeu todos os senadores. E das 184 prefeituras do Ceará, se tiver aí umas 15 ou 20, tem muito. Então, a máquina partidária do PSDB derreteu sobre o impacto das reformas e das mudanças do projeto do nosso partido, dos nossos aliados no Estado do Ceará, companheiros. Mas é preciso a gente entender que as viúvas derrotadas de 2010, companheiros, estão na ação política tentando nos derrotar. E nesse sentido, eu gostaria de pensar 2 partidos. Eu acho que hoje o PT, Partido dos Trabalhadores, dirige em torno de 30 prefeituras, mas entre essas 30 estão 4 das principais prefeituras desse Estado, que é Fortaleza, Quixadá, Sobral e Juazeiro. Então, companheiro, num Estado desse, quem tem essas 4 prefeituras, companheiros, tem muita coisa. E o PSB, que é o nosso aliado a nível nacional, aliado no Estado, tem hoje o governo do Estado, sim, tem um senador, o PT tem um senador que nunca teve, né? Uma boa bancada estadual e federal. O PSB tem o governo do Estado, tem em torno de 8 ou 7 federais, em torno de 10, 11 estaduais e em torno de 50 prefeituras por esse Estado. Então, eu estou colocando isso para a gente entender que nessas eleições nós precisamos fortalecer o campo do projeto nacional nosso, de apoio a um bom mandato da companheira Dilma. Esse enfrentamento que a companheira Dilma está fazendo agora, de baixar juros, de pressionar banqueiro, companheiros, ela precisa que o movimento sindical esteja na rua em apoio às suas medidas. Nesse sentido, nós no Estado do Ceará, nessas eleições, nós temos que fortalecer esse projeto do nosso, um bom mandato, do nosso 3º mandato, um bom trabalho no 3º mandato nosso, vislumbrando aí 2014, conquistar aí um 4º mandato do nosso partido. Então, companheiros, esse é o grande desafio que nós temos aqui no Estado do Ceará. E eu acho que nós temos que sair daqui, nós sindicalistas, companheiros, entendendo que nós temos grandes desafios com o movimento organizado, companheiros, de ir para a rua, organizar os trabalhadores, porque o que está no norte, nesse país, no horizonte político, é que nós fortalecemos as medidas que estão sendo tomadas, mesmo que a gente ache até que são tímidas, como só baixar o juro do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, mas, companheiros, são medidas que vêm, que nós sempre reclamamos, que tinha que baixar a Selic, tem que baixar juros, tem que possibilitar investimento, tem que possibilitar geração de emprego, e nesse sentido eu acho que a companheira Dilma acabou de tomar uma medida muito importante para nós. Agora o povo, especialmente o movimento sindical, precisa ir para a rua em apoio a essas medidas. Fazer o que os argentinos fizeram agora, quando a Cristina Kirchner, né, reestatizou a sua petroleira lá na Argentina.
Então o povo tem que ir para a rua, companheiros, tem que mostrar que isso não é um programa isolado de quem está no poder. Isso não é uma medida populista, isso é um desejo do nosso povo. Tirar lucro exorbitante banqueiro não é um desejo da Dilma, não é só um programa do PT, companheiro. É um desejo do nosso povo, acabar com essa roubalheira de banqueiro que extorque, que tem uma política de agiota de esquina, de extorquir o nosso povo, o nosso salário, né, com taxas e juros exorbitantes. Então, companheiro, nesse sentido, essa contribuição. E para finalizar, nós gostaríamos que nesse congresso também, companheiros, a gente examinasse a nossa ação diante de certas práticas antissindicais. Então, a justiça do trabalho em nosso Estado é muito atrasada, companheiros. Teve sindicato aqui que chamou a Assembleia para decidir a greve. E na hora da Assembleia já tinha uma liminar declarando a greve ilegal. Para a gente ter ideia, a noção do que é a justiça nesse trabalhista, nesse Estado, contra os trabalhadores. Estou só citando esse caso, mas são muitos outros que a gente levaria aqui, quem sabe, nós somos sindicalistas, a gente sabe todos esses casos. E para finalizar, a proposta da CSD, companheiros, de, nas instâncias da CUT, ter a paridade entre homens e mulheres. Nós achamos que está na hora da gente dar um passo adiante, e além dos 30% que hoje já está, né, no nosso estatuto, né, que a gente dê um passo adiante e garanta a homens e mulheres a igualdade na participação das instâncias da CUT. Só estamos em desvantagem, né? Mas muitas entidades de base são os homens que estão em desvantagem. Companheiro. Então nós queremos que seja garantida a paridade, pelo menos nas instâncias da central, para que as mulheres sejam valorizadas na participação política. Muito obrigado, companheiros.